Então vamos à palavra. Não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isto acaba mal, porque os maus feitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurará o seu lugar e já não achará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Glória a Deus! Aleluias! Eu gostaria que os irmãos levantassem para uma oração. Glória a Deus! Senhor, fala aos nossos corações através desse teu servo. Não estamos aqui para ouvir a voz de um pregador, mas estamos aqui para ouvir a tua voz. A pessoa que aqui está é um simples mensageiro, e o Senhor pode falar através dele. Fala então, Senhor, com o poder da autoridade do teu Espírito, para a honra e glória do teu nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluias. A mensagem que nós vemos fala muito aos nossos corações. E muitas vezes nós precisamos ouvir algumas palavras quando a gente está precisando realmente do mover de Deus. Ele vem e fala com cada um de nós. Vivemos nos dias de hoje em um mundo totalmente dominado pela intolerância, corrupção, assalto e assassinatos por causa do dinheiro. Se a salvação fosse comprada, os corruptos e os delinquentes seriam todos salvos e o povo de Deus ficaria de fora. Mas felizmente não é bem assim. A Bíblia diz: não te dignes por causa dos maus feitores. Não tenho inveja dos que praticam coisas erradas, porque eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Cristo disse para permanecermos fiéis e não se afastar da presença de Deus, porque Ele nos dará tudo o que precisamos, na hora certa e no momento certo, sem que sejamos precisos nos corromper e nos afastar dos seus caminhos. Essa é a promessa de Deus para os seus escolhidos. Esta é a promessa de Deus. A Bíblia diz ainda: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor, porque ele jamais nos abandonará. Deleitaremos na abundância da paz e caminharemos com ele em total segurança, recebendo vitórias e mais vitórias, sem que sejamos precisos nos corromper ou pecarmos contra o nosso Deus, Criador do céu e da terra e de tudo que nele habita. Esse Deus poderoso que cuida e protege a nossa família, que está sempre do nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa vida, e muitas vezes
usa, Senhor, usa os nossos caminhos, mostrando como se fôssemos um GPS, a direção que temos a seguir. Às vezes, Deus nos prova, porque Ele quer sentir o quanto nós cremos neles e o quanto nosso coração está presente na vida deles. Recentemente vivi uma das mais profundas experiências que me levaram para uma reflexão mais profunda. Uma pessoa muito querida estava doente e o médico havia falado que tratava-se de uma doença grave. E ao tomarmos conhecimento, a Maria, eu, juntamente com a igreja, dobramos os nossos joelhos e recorremos ao médico dos médicos e pedimos a Deus que a curasse. Glória a Deus! Eu não perdi a minha fé e conversei com Jesus, dizendo em oração: você curou enfermos, curou leprosos e ressuscitou Lázaro. E agora você vai curar essa pessoa tão querida que também é tua serva, porque eu sei que o Senhor pode fazer isso, e esse milagre vai ser testemunhado na tua igreja. Em seguida, veio a resposta que nos deixou muito felizes. Oh, glórias! Tratava-se de uma doença comum e que logo estaria curada para a honra e glória. Glória a Deus! Aleluias! Aleluia, glória! Santo é teu nome! Se você crê em Jesus, nunca lamente nada, porque o impossível vai acontecer. Glória a Deus! Apenas aguarde o agir de Deus, porque Ele nunca abandona os seus escolhidos, levando os mansos a herdar a terra e a se deleitar na abundância da paz, como disse a palavra. Ninguém é capaz de imaginar o poder transformador de Cristo em nossas vidas. Veja o que diz em Jeremias 29, 11 e 12. Porque eu sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Mas nunca procure caminhar sozinho, porque você jamais chegará a lugar algum sem a presença de Deus na sua vida. É, Deus! Você terá sucesso por pouco tempo, mas sem a presença de Deus na sua vida, você não terá um final feliz. A vida fica mais difícil e os seus sonhos, sua fé e sua esperança ficarão comprometidas. Essa é a pura verdade. Eu tenho vivido algumas experiências, veja bem, e tenho sentido que Deus realmente tem um propósito na vida de cada um de nós. Agora, esse propósito tem que ser levado a sério. Nós não podemos descuidar da palavra de Deus. Se Deus tem um propósito nas nossas vidas, nós temos que obedecer e buscar esse propósito. Glória a Deus, aleluias! Eu tenho alguns exemplos de pessoas que passaram pela minha vida e que me deixaram exemplos, alguns bons e outros muito tristes. Eu vou falar de um ex-colega de faculdade. O Roberto era uma pessoa fantástica. Foi um grande amigo que eu tive naquela época. Era uma pessoa que fazia de tudo para colaborar com seus colegas, e eu achei que ele tivesse realmente um grande futuro, porque era uma pessoa competente. Escreveu um livro e dedicou uma das páginas a mim, JJ, e aquele gesto me deixou muito feliz, porque todos nós gostamos de receber uma cosquinha na barriga de vez em quando. Glória a Deus! Então, aleluias! eu não sou diferente. O Roberto, terminamos
a nossa fase de estudantes, cada um foi para o seu lado. E eu fui trabalhar numa grande empresa, respondendo pelas filiais, como auditor da empresa. Só que eu vi que os processos estavam todos parados no contencioso e não saíam, não davam. E eu resolvi contratar um advogado para desenvolver aqueles processos. Protocolar, processo, acompanhar, enfim, né? Então, o que acontece? Fui chamar aquele amigo, né, de vários anos, estudando junto, e que eu sabia que era de uma competência fantástica. O que acontece? Encontrei o Roberto. Falei, Roberto, estou precisando de um advogado e quero que você vá trabalhar na minha equipe. Ele falou, quanto vocês me pagam? Eu falei, mas o Roberto já não era mais o mesmo da minha época. Ele havia mudado bastante. Falei, JJ, o salário de advogado é muito baixo. Eu estou ganhando muito mais do que isso que vocês me oferecem. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu estou fazendo um outro trabalho que eu não posso te contar, mas que é muito mais rentável. E eu não vou deixar, não vou abandonar uma coisa que me está sendo útil e vantajoso para ser um simples advogado, ficando preso o dia todo aí, das 8 às 18, dentro de uma sala de escritório, protocolando o processo e correndo atrás de processo a cada semana, sem nenhum resultado. Porque tem processos parados há 5 anos e que não tramita, não vai a julgado, não transita em julgado. Falei, então você não quer exercer sua profissão? Ele falou, não. Aí, abri o jogo. Ele estava vivendo no mundo do crime. Aquilo me deixou muito triste. O Roberto era de uma família tradicional. Na época de estudante, ele foi convocado pelo Juscelino Kubitschek, que era presidente na época, para representar o seu avô, que era a glória da ciência brasileira. Então, era o descendente mais próximo. Foi o Roberto representado em Brasília. O que acontece? Tinha uma redação fantástica. Ele batia um processo como ninguém. Parece que a redação dele parece que tinha música. Era realmente um profissional de primeira grandeza. Não quis, rejeitou minha proposta e aquilo me deixou muito triste. Porque ele havia entrado no caminho do pecado. Eu viajei, fui para o Recife, fiquei uns dias na filial lá. Quando retornei, fui fazer um relatório e um planejamento que eu tinha iniciado e tinha deixado pela metade. Quando eu entrei na minha sala, liguei um radinho que eu tinha naquela época para assistir um programa chamado Trabuco, do Vicente Leporassi, na Rádio Bandeirantes. Para minha surpresa, o Vicente Leporassi estava passando a hora da hora policial. Aí, a primeira notícia que eu recebi naquele dia, o Roberto havia sido assassinado no tiroteio que ele havia participado, enfrentando a polícia. Então aquilo ficou triste. Por quê? Porque talvez Deus tivesse um propósito na vida dele, mas ele não ouviu a voz do Senhor. É Deus. Ele seguiu o mundo do crime e se dedicar, se dirigir, andar e caminhar no caminho do pecado. Mas esse não é um caso isolado. Eu estive analisando e lendo algumas coisas nos meus livros antigos e deparei com um fato muito curioso. O Napoleão, o grande imperador, dono, senhor do mundo na época dele, ele
oferecia banquete, mas de altíssimo luxo, de altíssimo requinte, para os amigos naquele palácio. O que acontecia? A mãe dele, a Maria Letícia, ia lá e pegava a sobra do banquete e levava para o palácio do Eliseu, para servir aquelas refeições no dia seguinte. Eu acho que era justo, comida boa. Só que, ao tomar conhecimento, o Napoleão chegou e repreendeu a mãe dele com tamanho rigor. E ela falou assim: olha, meu filho, eu faço isso porque eu não sei até onde vai chegar essa tua arrogância. E não deu outra. 5 anos depois, ele havia sido mandado para a ilha de Santa Helena, e quem custeou a despesa de saúde dele foi a mãe dele, a Maria Letícia. Durante os últimos 5 anos, foi ela quem bancou a despesa do imperador, até que ele viesse a falecer. Então a vida tem dessas coisas, mas não é só isso. Eu tenho outros exemplos. Se eu for citar, eu passo a noite inteira falando daquilo que aconteceu de errado na vida de pessoas que a gente conhece. Tem um empresário em São Paulo, não vou dizer o nome dele por questão de respeito à família, mas ele é uma pessoa fantástica. Essa pessoa foi eleita pela revista Forbes como o homem mais rico entre os 300 homens do mundo. Ele estava entre eles. Ele tinha um banco, era banqueiro. Ele tinha uma fazenda no Mato Grosso muito grande e foi apelidado inclusive de rei da soja. Algumas pessoas sabem de quem eu estou dizendo. Ele resolveu investir nas estradas de ferro, mas resolveu também se afastar da presença de Deus e buscar os amigos das noitadas e mais noitadas, daqueles finos restaurantes da noite paulistana. O que acontece? As coisas nem sempre saem como a gente espera. Ele entrou em decadência, perdeu o banco entrou em liquidação, a fazenda que ele tinha passou para as mãos de terceiros, e a estrada de ferro parou pela metade, e os amigos foram embora. Porque os amigos só te procuram quando você realmente está nadando por cima do oceano. É, Deus. Essa é a grande verdade. Agora, se afasta de Deus, esteja preparado, porque o mundo é muito cruel. E se você não estiver preparado, não estiver vivendo na presença de Deus, realmente você vai ter uma grande surpresa. É o que aconteceu com aquele empresário. Ele ficou doente, perdeu tudo, perdeu o amigo, perdeu o dinheiro e perdeu a própria família, porque a família havia se afastado da vida dele. E a única pessoa que permaneceu durante os 10 anos que ele esteve enfermo foi uma ex-empregada da família, que, vendo a situação daquele empresário, resolveu permanecer fiel até os últimos dias. Aquele empresário, ele morreu sozinho. Um grande empresário que teve tudo para ser um dos caras mais felizes do mundo, mas realmente negligenciou. Foi negligente, abandonou a palavra de Deus, achou que a riqueza que ele possuía era o Deus da vida dele. É, Deus. Então, isso realmente é um desastre quando as pessoas pensam dessa forma. Eu não sou diferente, eu sou um pecador, reconheço isso. Eu sou um pecador, peco, brinco, tenho as minhas brincadeiras, mas eu nunca ofendi, nem vou ofender ninguém.
Eu sei que Deus não aceita esse tipo de coisa. É, Eu Deus. procuro andar nos caminhos de Deus, seguir as suas pegadas e procurar ser um cristão de verdade. Glória a Deus. Verdadeiro. A Aleluias. honra e glória do Senhor Jesus. Espero um dia, o dia que eu partir, eu quero ter um bom relacionamento com Ele. Glória a Eu Deus. tenho também um bom relacionamento com meus irmãos, com a minha igreja e com a minha família. Aleluias. Eu me considero uma pessoa vitoriosa. Não sou milionário, não sou rico, mas eu sou rico da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Eu gostaria que as irmãs levantassem para orar. Glória a Deus. Aleluias. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter me trazido até aqui para glorificar, Senhor, e bendizer o teu nome. Te peço mais uma vez, Senhor, abençoa a nossa igreja, nossos irmãos e as nossas famílias. Abençoa, Senhor, cada um de nós, e que cada um possa voltar para sua casa em total segurança. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.